Meu nome é Luciano, sou estudante de História, licenciatura, estudo na Federal Rural Seropédica, estou no 5º período. O objetivo em fazer História, além de ampliar a questão do horizonte, conhecimentos, inserção no mercado de trabalho, trabalhar com educação, levar um pouco mais de conhecimento para a parte da população que ainda fica restrita em obtê-lo, tá ok? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de redemocratização do país, por volta de 83, 84, com efetivação em 85, tá ok? Falar um pouco também da Constituição de 88, que é a Constituição vigente no momento, tá? Foi a última, e tentar explorar aí o máximo de conhecimentos para estar ajudando na pesquisa, ok? Bom, é importante frisar, o período de ditadura militar no país, o mundo passava ainda pelo processo de Guerra Fria, né? Então a gente tinha dois grandes blocos que disputavam a todo momento por áreas de influências, tá? Domínio, aí envolve corrida armamentista, desenvolvimento tecnológico, enfim. Esses dois grandes blocos, lado capitalista liderado pelos Estados Unidos e o socialista pela ex-União Soviética, tá? Bom, então esse período de ditadura militar no país, ele é consequente dessa disputa, ele é oriundo dessa disputa, uma vez que os Estados Unidos, com medo da ameaça socialista, já que 2, 3 anos atrás, a gente tinha aí a Revolução Cubana, então houve esse assombramento no continente americano dessa difusão de cultura socialista. Então os Estados Unidos, ele apoia o golpe militar no país com o intuito de não perder essa área de influência. Como o ditado já diz, o Brasil é o grande quintal dos Estados Unidos, né? Então nós temos aqui no país um grande mercado consumidor dos produtos norte-americanos. E perder essa influência, no momento, seria algo desastroso para a economia norte-americana, vamos dizer assim. Então os Estados Unidos apoiam o golpe, efetivado em 64, e o Brasil começa a conviver com o seu período de ditadura organizada pelos grandes militares, e esse período ele vai durar 20, 21 anos, começa em 64, tem seu fim em 84, efetivação em 85. E esse período ele é marcado por diversos fatores incomuns, desde o decretamento dos atos institucionais até o período de milagre econômico, abertura lenta, gradual e segura, com manifestações populares, movimento da Direta Já, passeata dos 100 mil, enfim, um período muito repressivo para a parte da população. Aí a gente tem como consequências dessa repressão aprisionamento de presos políticos junto a presos comuns, vamos dizer assim. Aí tem como consequência formação do tráfico organizado, Falange Vermelha, enfim. Mas em 84 a gente tem o movimento da Direta Já, que consegue por fim, né, já que a gente já vinha passando por esse processo de abertura lenta, segura e gradual. Então 84 é o fim desse período de ditadura. A gente tem eleições que a gente chama de Direta Já, eleições livres, e é eleito Tancredo Neves para assumir a presidência do país. Só que nas vésperas de assumir essa presidência, ele acaba falecendo, e quem passa a governar o país daí então é Sarney, tá? Aí a gente tem inúmeras mudanças no cenário nacional, é o que a gente chama de década perdida. Como o país se endividou muito nesse período de ditadura militar, através de empréstimos, com grandes construções. Aí, como exemplo, a gente tem a criação da Ponte Rio-Niterói, enfim, foi um período de investimento desse processo de grandes construções, até com o intuito de diminuir o desemprego, aumentar a renda per capita do indivíduo, promover o processo de integração entre as regiões. O Brasil se endivida muito. Então a década de 80 é o que a gente chama de década perdida,
tá? Que é um período em que a dívida externa ela é muito alta, a gente não consegue pagar essa dívida externa, tá? Então os juros vão somando mais valores a essa dívida e a gente precisa passar a conviver com uma nova cultura, né? Com esse processo de fim de ditadura, tá ok? Constituição de 88, como eu já falei, é a Constituição vigente no momento, é a mais atual e para mim um ponto importante dessa Constituição é a questão do analfabeto ter direito ao voto, tá? Se a gente parar para analisar, a gente está aí há uma semana das eleições de 2010, onde nós escolheremos presidente, senadores, governadores, deputados federais e estaduais. E o analfabeto ele tem direito a fazer essa escolha. Bom, numa opinião bem particular, sem querer promover nada discriminatório ou colocar em pauta algo que não seja associado a esse direito da população, a gente acaba retornando aí ao iniciozinho do século XX, né? Já que parte dessa população ainda vive em regiões precárias de saneamento, saúde, segurança, os políticos agregam essa dificuldade a retomar o que a gente tinha na nossa República Velha de política de troca de favores, não é verdade? A gente parar para analisar, o político vai lá, determinada comunidade, promete mundos e fundos, doa lá a sua cesta básica, em troca ele quer o voto da parte daquela população e a população acha isso um ato grandioso, o político ter ido na região carente, distribuído cesta básica, dentaduras, enfim. É o que a gente chama aí de política de troca de favores. Para mim, essa condição da Constituição é um retrocesso. É um retrocesso em virtude que parte dessa população ela ainda não tem a cultura de eleger o seu representante, tá? Não que ela não tenha esse direito civil, mas acho que ela precisa passar por um processo de educação, entendeu? Conceitos básicos, a fim de estar ciente e poder estar tomando uma decisão um pouco mais relacionada com o futuro da população, entendeu? Não aquela decisão momentânea, que você recebe algo em troca de uma outra coisa, tá? Então, essa parte da Constituição para mim ainda é falha, tá? Mas como sempre na história do Brasil, a gente é o que a gente chama no popular de tapa um buraco para cobrir o outro, a gente tentou tapar o buraco de não ter um correio eleitoral grande com a inserção do analfabeto. Só que deixou o buraco de não estar dando acesso a esse analfabeto à questão do ensino, da educação, da cultura, enfim. Então essa parte da Constituição é a falha, tá? A Constituição ela vem a garantir alguns direitos básicos aí da população, direito de ir e vir, enfim, liberdade de expressão, são marcas que já estavam presentes em outras constituições e ela vem a só ampliar a questão desses direitos, tá? Mas para mim o mais marcante realmente é isso, tá? Assim como a gente teve com Vargas a inserção do voto feminino, tá? No período do governo Vargas, a gente tem na Constituição de 88 essa inserção, a inserção do analfabeto no correio eleitoral.